Olá, vamos dar início à nossa apresentação sobre modelos de maturidade. Os componentes da equipe são Carlos Fux, Débora Araújo e George Abreu. Nossa agenda é composta de introdução, questões históricas, modelo PMNM, modelo OPM3, modelo CMMI, aplicação prática, conclusão e referências. Primeiramente, temos que entender o que é modelo de maturidade. Em termos simples, maturidade significa um estado em que pessoas ou organizações chegaram ao desenvolvimento completo. Define-se, então, um modelo de maturidade como sendo uma ferramenta que funciona como um guia para que uma organização possa identificar sua condição atual e elaborar um plano para alcançar gradativamente uma condição melhor até atingir o desenvolvimento completo. Os modelos de maturidade admitem que as organizações desenvolvem-se passando através de um determinado número de fases ou níveis. As fases são caracterizadas por possuírem uma etapa de aprendizagem, seguida por uma etapa de crescimento e findam em uma etapa de necessidade de mudança. A maturidade de uma organização reflete quanto seus processos são definidos, gerenciados, medidos, controlados, executados eficaz e eficientemente e aprimorados. Nosso objetivo é familiarizar o leitor com alguns modelos de maturidade e analisar os efeitos de sua adoção pelas organizações. De acordo com essas características, as organizações podem ser classificadas em maduras e imaturas, cujas características básicas são descritas nessa tabela. Um trabalho pioneiro sobre maturidade nas organizações foi conduzido por Greiner em 1973. Esse trabalho buscou entender a evolução das práticas de gestão como base no crescimento da organização. Greiner identificou 5 níveis de maturidade e definiu que a idade, o tamanho e a taxa de crescimento da organização são os principais fatores que influenciam o nível de maturidade. Os 5 níveis de maturidade apontados por Greiner são criatividade, direção, delegação, coordenação e colaboração. 26 anos mais tarde, Greiner revisitou seu modelo e acrescentou mais uma fase, denominada Soluções Extra-Organização, que representa aliança e parcerias estratégicas. Na área de sistemas de informação, o primeiro trabalho sobre maturidade foi desenvolvido por Nolan, também em 1973. Esse trabalho usou a tecnologia e o orçamento de SI como indicadores de maturidade. Muitos outros modelos surgiram desde então, inclusive os mencionados nessa apresentação. O modelo PMNM foi proposto pelo Dr. Harold Kellner em 2001 e baseia-se nas áreas de conhecimento e nos processos de gerenciamento de processos estabelecidos pelo PMBOK e nos 5 níveis de maturidade do modelo CMMI. O PMNM estabelece 5 níveis de maturidade. Nível 1. Linguagem comum às 9 áreas de conhecimento do PMBOK. Nível 2. Processos comuns nas fases do ciclo de vida do gerenciamento de projetos. Nível 3. Metodologia singular. Nível 4. Benchmarking. Nível 5. Melhoria contínua. De acordo com Kessler, maturidade deve ser definida da seguinte maneira. Maturidade é o desenvolvimento de sistemas e processos que são, por natureza, repetitivos e garantem uma alta probabilidade de que cada um deles seja um sucesso. Entretanto, processos e sistemas repetitivos não são, por si só, garantia de sucesso, apenas aumentam a probabilidade. O PMMM identifica o grau de maturidade atual da organização e propõe um plano para o desenvolvimento gradual da organização e gerenciamento de projetos. As características das organizações em cada nível, segundo a classificação do PMMM, são: Nível 1. A organização resiste a mudanças e acredita que as gerências funcionárias perderão poder para a gerência de projetos. Reconhece, porém, a importância do gerenciamento de projetos como meio para conseguir êxito nos projetos. Falta suporte da alta gerência ao gerenciamento de projetos, decisões são tomadas sem critério. Não existem investimentos em treinamentos em gerenciamento de projetos. Nível 2. A organização possui processos comuns para projetos capazes de repetir o sucesso dos projetos por toda a organização. Nível 3. A organização está em busca de uma metodologia unificada para a gestão de projetos e já possui processos integrados, cultura de projetos.
educação e treinamento para os profissionais de projetos, suporte gerencial para os projetos e gerenciamento de projetos informal. Nível 4. A organização faz comparações de suas práticas com as melhores práticas de outras organizações, buscando aprimorar seu processo de gerenciamento e tornar-se mais competitiva. Nível 5. A organização busca melhorar sua performance em gerenciamento de projetos através das lições aprendidas, na execução de seus projetos e de projetos de organizações tidas como referência. O PMMM utiliza instrumentos de medição, comparação e benchmarking que permitem monitorar o progresso da maturidade de uma organização ao longo do tempo. Ele faz uso de terminologia compatível com esses modelos de tal forma que é possível realizar comparação entre empresas que usam esses diferentes modelos de maturidade. O PMMM combina a estrutura de áreas do PMBOK com a estrutura de níveis do CMMI. O modelo OPM3 teve seu início oficial no ano de 2003, possuindo como principal fonte de referência o livro OPMMM, cuja segunda edição foi lançada no final de 2008. Seu objetivo é auxiliar as organizações na identificação de sua maturidade no uso de práticas de gerenciamento de projetos, propondo a implantação sequencial de melhores práticas apoiadas na estratégia da organização, desenvolvendo assim um padrão global para o gerenciamento organizacional de projetos. Um questionário é aplicado e respondido pela equipe de gerência de projetos e as respostas indicam a quantidade de melhores práticas presentes na organização. Para os grupos de gerenciamento de processos de iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento de projetos. Para a implementação do OPM3 em uma organização, são considerados 3 elementos. Conhecimento descreve o conteúdo do modelo de gerenciamento e maturidade em projetos organizacionais. Avaliação mostra os métodos, processos e procedimentos que servem como base para a organização diagnosticar a maturidade do seu projeto. Melhoria, considerado um processo de melhoria contínua que auxilia os gestores a modificar o estágio atual da organização para um estágio de maturidade maior. Esses elementos permitem à organização verificar como está seu modelo de gerenciamento de projetos e analisar melhores práticas que podem ser adotadas para atingir um nível de maturidade mais elevado. O OPM3 possibilita uma visão sistêmica aos gestores, não apenas em gestão de projetos, mas em gestão de programas e portfólios. O OPM3 parte do conceito do ciclo de vida de projeto, já existente no PMBOK, enfocando os principais processos envolvidos no gerenciamento de projetos. Iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Além disso, o modelo identifica 4 estágios de melhoria: padronização, mensuração, controle e melhoria contínua. Finalmente, o modelo considera 3 domínios relevantes: projeto, programa e portfólio. Os seguintes tópicos destacam o conteúdo do OPM3. O gerenciamento de projetos em uma organização não é simplesmente uma metodologia para gerenciar projetos. Tal tema é endereçado pelo PMBOK. Seu domínio estratégico inclui outras perspectivas e sistemas para assegurar a entrega de múltiplos projetos dentro da organização. O modelo deve proporcionar adequada vinculação das atividades de alinhamento, das prioridades estratégicas e da infraestrutura que preparam um ambiente para a gestão de projetos. O modelo deve fortalecer o vínculo entre a estratégia organizacional e a execução, contribuindo para aumentar a taxa de sucesso na realização dos projetos. O modelo deve incluir capacidades que diferenciam as organizações que são capazes de traduzir a estratégia organizacional e executá-la como resultado de projetos bem-sucedidos. Rotinas organizacionais podem tornar os projetos mais alinhados à estratégia organizacional, incluindo a priorização de projetos, o gerenciamento do portfólio de projetos e o ambiente organizacional mais apropriado à gestão de projetos. Usando o PMI3, as organizações podem avaliar seu nível de maturidade. Essa avaliação é conseguida analisando mais de 600 melhores práticas nas organizações. O OPM3 possui 4 níveis de maturidade: padronizar, medir, controlar e melhorar continuamente. Esses, por sua vez, relacionam-se com os 3 domínios de análise de projetos, programas e portfólios.
O CMMI foi criado em 2012 pelo SEI, com o objetivo de melhorar os processos de desenvolvimento de produtos e serviços relacionados à área de tecnologia da informação, apresentando diretrizes que se baseiam nas melhores práticas, tanto acadêmicas quanto de mercado, relacionadas às atividades de desenvolvimento e manutenção, englobando o ciclo de vida do produto de software, desde que este é concebido, incluindo seu desenvolvimento, entrega e manutenção. O CMMI possui três categorias para os componentes de modelo. O componente requerido descreve o que é necessário para realizar uma tarefa determinada área de processo. O componente esperado descreve o que a organização deve implementar para que o componente requerido seja realizado. O componente informativo fornece detalhes para auxiliar a organização na união dos componentes requeridos com os esperados. Os componentes do modelo CMMI. Área de processo, grupos de práticas que estão relacionadas e, quando são implementadas em conjunto, atendem a um grupo de objetivos importantes para determinada área. Metas específicas, metas que definem o que deve ser feito para satisfazer determinada área de processo. Práticas específicas descrevem as atividades que podem ser feitas para atender metas específicas. Práticas genéricas são práticas que se aplicam a várias áreas de processo, descrevendo as atividades que podem ser feitas para alcançar uma meta genérica associada. Componentes informativos de suporte, informações adicionais que contribuem para que o conceito seja descrito. Essa figura mostra os componentes e seus relacionamentos. A organização deve escolher um tipo de abordagem que se adeque ao seu contexto. Essa abordagem pode ser contínua ou por estágios. A abordagem contínua permite a seleção de um conjunto de melhorias que contribuam para que os objetivos do negócio sejam atendidos, reduzindo áreas de risco na organização, bem como comparações, tanto internas quanto externas, referente à organização em determinada área de processo ou estágio. Níveis de maturidade do CMMI. Nível 1, inicial. Os processos são imprevisíveis, muito pouco controlados e normalmente caóticos e instáveis. Nível 2, gerenciado. É feito o gerenciamento básico de projetos da organização, garantindo que os requisitos são gerenciados, planejados, executados, medidos e controlados. Nível 3, definido. Os processos são estabelecidos e melhorados ao longo do tempo, bem caracterizados, compreendidos e descritos em padrões, procedimentos, métodos e ferramentas. Nível 4, gerenciado quantitativamente. Os produtos, projetos e processo organizacional são controlados de forma integral, estatística, baseando-se em métricas e indicadores. Nível 5, aperfeiçoamento contínuo dos processos, baseando-se em um entendimento quantitativo, onde a mudança de um processo pode ocorrer devido a interações tanto normais quanto previstas entre seus componentes. A figura a seguir mostra os componentes e seus relacionamentos. Para aplicação prática, foi realizada a entrevista a um especialista na área de processos, Lucimeire Santos de Carvalho, analista de processos, que exerce a função na empresa Avanço Tecnologia, a qual é certificada CMMI nível 12 e utiliza abordagem por estágios. A partir dos resultados da entrevista e das pesquisas realizadas, percebe-se que maturidade é um estado que somente é conseguido de forma gradual e persistente. São necessários investimentos altos e esforços em diversas áreas da organização, além da disposição e apoio gerencial. Se o ambiente de trabalho não encorajar, dificilmente alguma iniciativa de melhoria obterá sucesso. Apresentamos 3 modelos de maturidade em gerenciamento de projetos que são reconhecidos mundialmente e podem ser adotados por organizações de diversos tamanhos e diferentes atividades. Todos eles são baseados em níveis de maturidade e critérios para a classificação das organizações semelhantes e até permitem que as organizações que adotaram modelos diferentes sejam comparadas. Comparando a entrevista com material pesquisado, nota-se que a maturação das organizações promove o aumento da competitividade na organização e excelência no gerenciamento de projetos. Nossas referências. E assim finaliza a nossa apresentação.